Barão da América, direto de Nova York. Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Protestos em Minneapolis continuam. O governo fala na possibilidade de colocar o exército nas ruas. E, o Barão, não sei se você viu, ontem eu vi uma entrevista, cara, da porta-voz da presidência dos Estados Unidos, ela dando uma escovada num repórter, partindo para cima, numa covardia de um repórter que simplesmente fez uma pergunta óbvia a respeito de uma mulher que foi assassinada por um agente da imigração nos Estados Unidos. Não sei se você viu essa entrevista, mas é um negócio indignante. Bom dia para você. Fala, Megali. Bom dia para você, para todo mundo no Brasil, para a galera no Paraná. Eu vi a entrevista da Caroline Leavitt, o jornalista perguntando, né, sobre a morte daquela americana que chocou boa parte dos Estados Unidos, e ela acabou colocando, como a gente já viu em outras discussões, dizendo que o jornalista tem um ato político, ele pensa de uma forma que não é a real. Segundo ela, o agente que atirou estava correndo risco de ser morto, atropelado por aquela moradora de Minneapolis, né, naquele ato. Chamou o jornalista de esquerdista. Enfim. Exatamente. E aí ela estava tentando fugir, né, Megali? Ela estava tentando sair daquela situação, mas a versão oficial, até agora defendida pela Casa Branca, é que ela jogou o carro em cima do agente. Aí o agente respondeu. Ontem saiu o laudo oficial, né? Ela tomou 2 tiros no peito e acabou morrendo. Essa situação ainda está gerando muitos debates aqui nos Estados Unidos. A última versão da Casa Branca é que as pessoas por aqui devem provar que são cidadãs americanas, né? Você consegue mostrar sua carteira de identificação, mas muitas vezes a minha, por exemplo, a minha carteira de identidade, que é a carteira de motorista daqui, é a Real ID, como eles chamam, né? É uma carteira que eu não sou cidadão americano, mas é a mesma carteira que as pessoas por aqui têm, porque eu tenho o Green Card. Então, eu consigo mostrar por meio da carteira que eu estou legalizado aqui nos Estados Unidos, mas eu não sou cidadão americano, né? Então, é uma situação complicada. Você querer que todo mundo prove que nasceu aqui. E essa é a ideia agora defendida pela Casa Branca. As manifestações estão cada vez maiores, especialmente, né, em Minneapolis, onde o Donald Trump já mandou mais homens da polícia dele, né, do ICE, né, o Serviço de Imigração, a chamada polícia do Trump, já estão fazendo comparações com outras polícias de períodos ditatoriais, de fascismo e tudo mais. São agentes que ganham muito mais, mas muito mais mesmo, do que os policiais normais. E ontem o Trump chegou a ameaçar a chamar esse ato de insurreição, que é um ato raríssimo de ser acionado aqui nos Estados Unidos. Ele foi criado lá atrás, em 1807, para que o governo federal interceda em regiões onde há situações de violência extrema. E, segundo Trump, é exatamente isso que está acontecendo em Minneapolis. Então, poderemos ter o exército nas ruas de Minneapolis depois da morte dessa cidadã americana, que nasceu no Colorado, e que estava ali no carro dela, na região onde ela morava, tentando simplesmente se desvencilhar daqueles agentes que estavam no meio da rua, Megali. Meus amigos, procurem essa entrevista, cara de Deus. Você não vê o rosto do repórter, eu não sei nem quem é, mas ele vai lá e faz uma pergunta perfeitamente razoável. Fala, olha, esses agentes, eles já prenderam 100 e tantos americanos, né, nascidos aqui. Eles frequentemente vão lá e dão voz de prisão para indígenas, os povos originários dessa terra. Eles mataram uma pessoa, né, inocente, que não havia feito nada de errado, uma americana, por sinal. Né? Ainda que fosse um estrangeiro, como é que vocês podem chamar essa política de bem-sucedida? E aí ela vira e devolve a pergunta. Ela prepara uma armadilha pro repórter. Ela fala, ela foi morta por quê? Aí o cara, como é que é? Ela foi morta por quê? Aí o cara, você quer saber a minha opinião? Ela foi morta porque um agente abriu fogo de maneira irresponsável. Aí ela interrompe e liga o modo metralhadora, com todo tipo de falácia. Se debruça pra frente e fala, isso prova que você é um esquerdista, isso prova que você tem motivação política, isso prova que você finge ser jornalista, mas não é e não deveria nem estar aqui. Aliás, esse cara eu sou capaz de apostar que vai perder a credencial dele.
pra Casa Branca. Megali, então não dá uma sei, escovada. porque existe essa guerra de narrativa, né? Para quem não tá... É o governador que tá indo embora? É uma guerra de narrativa que está acontecendo também, porque há quem diga que foi legítima essa ação e há autoridades que defendem que essa ação foi legítima. Okay. Então, a depender da bolha, talvez tenha ouvinte que não saiba que existe uma guerra de narrativa. Mas tenha ouvido só um dos lados, né, dessa história. Há narrativas, eu entendo isso, mas, perguntar é sempre legítimo. E o trabalho do repórter é perguntar para a autoridade. Ele não fez uma pergunta agressiva. Ele fez uma pergunta assertiva. Olha, temos esses fatos aqui. Como é que vocês chamam isso de... E aí ela não respondeu. Ela passou o tempo todo atacando o repórter pela pergunta que fez, né? E não tocou mais no assunto. Conseguiu desviar do assunto. O repórter caiu na armadilha que ela preparou. Mas é lamentável que a comunicação da Casa Branca seja feita dessa maneira, né? Com esse tipo de approach. Enfim. Estourou super o tempo do Barão. Nossa, tem que dar muito. tchau. Barão, corre lá. Um beijo pra você. Tchau. Até mais, pessoal. Bom Paraná aí. Valeu.